Graça e paz, amados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia eu venho compartilhar uma palavra com você. Hoje eu senti no meu coração também de louvar o Senhor. Não sou um cantor, né? Mas tenho até vontade de ser para ir louvar o Senhor. Mas, amados, não é somente o fato de eu querer adorar o Senhor com um cântico, mas também transmitir uma mensagem para você através desse cântico, e depois nós vamos meditar alguns minutinhos na palavra. Não quero ser um tempo muito prolongado para não cansar você também. Então eu vou louvar o Senhor esse hino, que é da harpa cristã, número 515 da harpa cristã, que é um louvor muito bonito, e tem uma mensagem linda nele. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça, seu poder, quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Cristo conosco, indo conosco, amado, nós podemos ir para qualquer lugar. Como é que anda com Cristo? Cristo na nossa frente, nós obedecendo Ele. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer,
pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, no mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Grande é Deus! Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, que nos conduz sempre, como diz lá em 1 Coríntios, nos conduz sempre em vitória. Deus, Ele é maravilhoso. E amados, eu quero convidar você para nós lermos Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 11. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Para dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Olha, o Senhor está pensando em tudo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele quer te dar um futuro e uma esperança. O mundo diz assim que a esperança é a última que morre. Pois bem, a nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Então, amados, nós temos que louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos sempre confiantes na graça, no poder, na palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos lá em Colossenses. Vamos ler em Colossenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nos estejam com vocês. Damos sempre graça a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ou em outra linguagem diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados... perdão, irmãos, perdão, estava lendo o texto errado. Estou vendo que é versículo 23. Colossenses 1, 23. Perdão, irmãos. Vamos ler de novo. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e é do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
A esperança que está no evangelho que lhe foi pregado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, esse texto ele vem falar conosco. Deixa eu abaixar um pouco o fundo. Esse texto ele vem falar conosco de uma esperança, né? Porque o evangelho, o que é o evangelho? Aqui nós lemos aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Do evangelho que vocês ouviram, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Gálatas 1, versículo 8, diz assim: ainda que um de nós, ou um anjo vindo do céu, vos disser qualquer coisa que não condiz com este evangelho, é anátema, que quer dizer maldição. Então, amados do Senhor, aleluia, é o evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O evangelho, que quer dizer boas novas, é boa notícia. Evangelho é boa notícia. O Senhor sempre tem uma boa notícia para entregar para você. Sabe quando você está cabisbaixo, quando você não está aguentando mais, quando você vai estar falando assim, eu não posso? O evangelho vem dizer para você o quê? O evangelho vem dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Então tudo eu posso no evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, é o evangelho que é uma boa nova, não é? É uma boa nova. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? É uma boa nova, que essa boa nova, ela vem falar para nós, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em 3 tempos verbais, que ele vem falar no passado, no presente e no futuro. É boas novas, é boa notícia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como nós lemos, eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal. O Senhor quer para nós só paz. O Senhor quer para nós, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, só o bem. O Senhor não quer, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a doença em nós. Ele quer a cura. Ele não quer que nós sejamos presos, Ele quer que nós sejamos libertos. A palavra do Senhor diz assim, que Ele levou cativo o cativeiro e deu no lugar do cativeiro para nós, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para nós sabermos que nós com Cristo, nós dentro do evangelho, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós conseguimos tudo. Dentro do evangelho está tudo. Até mesmo vai lhe ajudar nos estudos. Pensa que não? Pensa que não vai? Em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, está dizendo assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo. Ai, do ministério de Deus que é Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa que está aqui no versículo
3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O tesouro, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo, amados, que nós temos que buscar. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor, ela vem falar conosco dessa maneira. Porque não lhe demos ao conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é historinha não, porque não lhe demos a conhecer o poder vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor. É o evangelho da esperança, que lhe dá esperança em tudo, né? Como nós lemos lá em Colossenses, em saber o ministério de Deus, que é Cristo. Nós temos que entender. Às vezes a gente acha um pouco complicado, a gente vê meio confuso. Chegou uma hora que o apóstolo Paulo estava ensinando. Ele falava: irmãos, o que eu vou te dizer agora, eu quero dizer para vocês, isso está lá em Efésios, no capítulo 3, está dizendo assim: irmãos amados, eu estou falando para vocês, isso são coisas que antes para nós eram ocultas, mas hoje elas foram reveladas através do evangelho e da igreja. Aonde nós vamos ouvir? Na igreja, aonde reúne-se o povo de Deus. E ele falou assim: não, mas isso já foi revelada através dos profetas. Não, através do evangelho, através agora da igreja. Então, amados, vocês precisam entender qual é o comprimento, qual é a largura, qual é a profundidade. Vocês têm que entender. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim ainda o povo teve uma certa dificuldade. Então o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele fala assim: por esta causa eu me ponho de joelho. Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles entendam. Vamos ler? Efésios capítulo 3, versículo 14. Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enterraizados e alicerçados em amor, isto para que com todo o santo vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder, que opera em nós. Aleluia! A Ele seja a glória na igreja e com Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo estava aí explicando, assim como eu estou falando agora para você, que você tem que tomar posse do evangelho da esperança. Entende? Tudo você pode. Deus está pronto, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para, aleluia, deixar tudo completo para você. Deus quer, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e Ele cuida de você, Ele cuida de você em todo tempo. Eu quero abrir agora em 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Ele nos regenerou para uma viva esperança. O Evangelho da esperança. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 15 ainda de 1 Pedro, no versículo 15, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Amado, tem que estar na ponta da língua a resposta. O Senhor falou para nós ir de pregar o evangelho a toda criatura. É para nós levar as boas novas para toda a criatura. E aqui ele está dizendo assim, olha que coisa tremenda. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual é a razão da esperança que você tem? Qual é a razão da esperança que você tem? Agora, nós passando por essa quarentena aí, nós passando por isso, uma crise que está no mundo todo. O mundo todo parou. E nós estamos confiantes no Senhor. Nós estamos confiantes no Senhor. Hoje, um irmão passou uma mensagem para mim e falou assim: irmão Isaac, não precisa mais. Olha, os irmãos que eu tinha falado para você que estavam infectados, agora já estão livres, já estão curados, já estão sãos. Amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados para apresentar. E qual é a esperança que nós temos? Que se o Senhor falou assim, aleluia, que nós somos, aleluias, nós somos renovados para ter uma viva esperança. Uma esperança viva. A nossa esperança viva é Jesus Cristo, o Senhor. Então, amado do Senhor, nós precisamos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, estar com isso em nosso coração. Temos que estar com isso na nossa mente, na nossa vida. Nós temos que viver isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E voltando lá em Colossenses, e aí eu já vou terminar, o tempo não ser breve, já estão 24 minutos de mensagem. Então, em Colossenses, ainda no capítulo 1, versículo 27, a estes
Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Oh, aleluia! Lebas te manaba subiandenebia, hadirebas, faz te que andaraba lava subia, nemas te manayago, herirebas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero até repetir para você. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Amado, recebe aí o Evangelho da esperança. O Evangelho da esperança. A minha esperança, que é Cristo Jesus, vai acabar com tudo isso que está acontecendo. Ele vai dar ordem aos anjos dele a meu respeito, a teu respeito. Praga nenhuma vai chegar na minha casa e na tua casa. Creia nisso. Fiquem na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuem orando. Tessalonicenses, orar em todo tempo. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.